Você já se viu em uma situação onde precisou escolher entre a lealdade a um grande amigo e a sua fidelidade inegociável a Deus? Imagine ser o braço direito do soberano do seu país e, de repente, ter que enfrentá-lo para defender a verdade, sabendo que isso custaria a sua vida. Esta é a história eletrizante do arcebispo de Cantuária, que trocou o luxo da corte e a amizade de um rei pelo fio da espada dentro de sua própria catedral. São Thomas Becket, rogai por nós. Sua vida é um grito de coragem para todos que se sentem pressionados pelo mundo a comprometer seus valores e a sua fé em troca de aceitação ou poder. O que você estaria disposto a perder para não trair a sua consciência e o seu Deus? Fique conosco e descubra como o sangue de um homem mudou o curso da história de uma nação. Bem-vindos, irmãos, ao Todo Dia é Santo, aqui onde você se sente acolhido, nesse espaço de inspiração e reflexão, para enfrentarmos nossas batalhas diárias, à luz das vidas dos super-heróis da fé. Vamos todos nos unir, pedindo ao Santo Padroeiro de hoje, 29 de dezembro, uma bênção especial para os aniversariantes, felicidades, saúde, paz e luz. Comemoremos com muita alegria o maior presente de todos, o dom da vida. Em um tempo onde o relativismo tenta calar a nossa fé, a voz de São Thomas Becket ressoa como um trovão, lembrando-nos que existem verdades que não podem ser vendidas. Este é o canal Todo Dia é Santo, um espaço de conforto e inspiração para todos aqueles que buscam a força da fé e o poder da esperança em Deus. Nossas histórias são criadas para tocar sua alma e te conectar com a intercessão poderosa. A vida de Thomas Becket é um consolo para quem sofre perseguição no trabalho por ser cristão e para todos que buscam clareza moral. Vamos mergulhar no drama do chanceler que se tornou santo, provando que a graça de Deus pode transformar um homem do mundo em um gigante do espírito. Sinta-se acolhido neste momento de oração e reflexão profunda para conhecer essa história de coragem, integridade e fidelidade absoluta ao reino de Deus. Thomas Becket nasceu em Londres em 1118, em uma família de classe média, e desde cedo demonstrou uma inteligência brilhante e um carisma que abria portas. Ele se tornou o melhor amigo e o conselheiro mais próximo do rei Henrique II da Inglaterra, vivendo uma vida de esplendor, caçadas e banquetes luxuosos. Thomas e o rei eram tão amigos que caçavam juntos e compartilhavam segredos de estado. O rei o via como seu braço direito, quase como um irmão. Antes de vestir a túnica de bispo e o cilício da penitência, Thomas Becket foi o homem mais influente da Inglaterra, vivendo num luxo que rivalizava com o do próprio rei Henrique. Segundo o rei Henrique, o nomeou chanceler da Inglaterra, confiando-lhe o selo real e o governo de muitos assuntos do Estado. Eles eram quase como irmãos de alma. Ele era o chanceler do reino, um diplomata astuto e um guerreiro que liderava exércitos em batalhas, vestindo armaduras douradas e comandando centenas de cavaleiros. Thomas, naquele período, era um homem do mundo, vestia-se com os melhores trajes da época, comandava exércitos e participava das intrigas políticas com maestria. Dizem as crônicas da época que ele tinha a mesa mais farta da Europa e que sua elegância era tão comentada que ele ditava a moda entre a nobreza inglesa e francesa. No entanto, quando ficou vago a sede do governo da Cantuária, o rei teve uma ideia que acreditava ser genial para controlar a igreja: nomear seu melhor amigo como arcebispo. Thomas advertiu o rei: se eu for arcebispo, nossa amizade se transformará em ódio, pois terei que defender os direitos de Deus contra os teus. O rei não acreditou
e insistiu na nomeação. Thomas Becket foi ordenado sacerdote em um dia e consagrado arcebispo no dia seguinte, em 1160, a grande virada, quando foi nomeado arcebispo de Cantuária. Todos esperavam que ele fosse um fantoche do rei, mas o encontro com o sagrado transformou o leão do palácio em um cordeiro de Deus. O que Henrique não esperava foi a mudança radical que a graça de Deus operou no coração de Thomas após a sua consagração. Ele abriu mão da seda pela lã grosseira, dos banquetes pelo jejum e da amizade do rei pela fidelidade absoluta ao Papa e à Igreja. Passou a dedicar horas à oração e ao cuidado dos pobres, tornando-se um pastor zeloso e austero, abraçando de corpo e alma a nova vida. O conflito começou quando o rei tentou impor leis que tiravam a autonomia da Igreja e submetiam os clérigos aos tribunais civis, chamadas Constituições de Clarendon. Thomas Becket, lembrando-se da sua promessa a Deus, recusou-se a aceitar as exigências reais, defendendo que a Igreja deve ser livre de qualquer controle político abusivo. A amizade se tornou ódio mortal. O rei o acusou de traição e confiscou seus bens, forçando Thomas a fugir para a França, onde viveu 6 anos no exílio. No exílio, Thomas buscou o apoio do Papa e continuou a denunciar os abusos do rei, mesmo sabendo que sua volta à Inglaterra seria perigosa. Você já sentiu o peso de ser rejeitado por defender o que é certo, mesmo por aqueles que você mais amava? Este foi o calvário pessoal de Thomas por anos. Em 1170, houve uma reconciliação aparente e Thomas retornou à Inglaterra, sendo recebido com júbilo pelo povo, que o via como seu defensor contra a tirania. Mas Thomas não recuou em sua disciplina. Ao chegar, ele excomungou os bispos que haviam traído a Igreja em favor do rei, o que reacendeu a fúria de Henrique. O rei, em um momento de raiva cega, gritou em sua corte: "Ninguém me livrará deste padre turbulento." 4 cavaleiros interpretaram isso como uma ordem de morte. No entardecer de 29 de dezembro de 1170, os cavaleiros invadiram a Catedral de Cantuária, enquanto Thomas se preparava para a oração das vésperas. Seus monges tentaram fechar as portas, mas Thomas as abriu, dizendo: "A casa de Deus não deve ser transformada em uma fortaleza. Estou pronto para morrer por Deus." Os cavaleiros o atacaram diante do altar. Thomas, com as mãos postas, disse suas últimas palavras: "Aceito a morte em nome de Jesus." E pela liberdade da Igreja, ele foi golpeado brutalmente na cabeça, até que seu sangue e seu cérebro se espalhassem pelo chão da catedral. O choque daquele crime paralisou a Europa cristã. O rei Henrique II, tomado pelo remorso, fez penitência pública, sendo chicoteado por monges no túmulo de Thomas, para pedir perdão pelo seu pecado. Logo após a sua morte, milagres extraordinários começaram a acontecer junto ao seu túmulo, atraindo multidões de peregrinos de todas as partes do mundo. Thomas Becket foi canonizado apenas 3 anos após o seu martírio. Tamanha era a evidência de sua santidade e a força do seu testemunho. Por centenas de anos, a catedral onde ele foi morto se tornou o destino de peregrinação mais importante da Inglaterra, atraindo reis e camponeses de toda a Europa. O túmulo de Thomas, em Cantuária, permaneceu como um dos maiores centros de peregrinação da cristandade até a Reforma Protestante. Sua principal catedral é Canterbury, na Inglaterra, aonde estão guardadas suas relíquias, um dos maiores centros de peregrinação medieval, que tinha um altar espetacular de ouro e joias. Até hoje, na Catedral de Cantuária, existe um espaço vazio onde ficava o seu suntuoso santuário, lembrando que a verdadeira glória do santo não está no ouro
mas no testemunho do sangue. Esse altar foi destruído por Henrique VIII, mas dada a sua importância na arte medieval, é revivido sempre em reconstruções e exposições. Ele se tornou o símbolo da resistência da Igreja contra o Estado totalitário e o padroeiro do clero secular e de todos os que lutam pela justiça. Na cultura inglesa, ele é lembrado como o homem que disse não ao poder absoluto, preferindo a morte atrair aquilo que acreditava ser a vontade de Deus. A influência de Thomas foi tão grande que ele se tornou um símbolo mundial da liberdade de consciência. A ideia de que o governo não pode mandar na alma do cidadão é venerado como santo e mártir, tanto pela Igreja Católica como pela Igreja Anglicana. Sua história foi imortalizada em filmes como Becket, mostrando que o drama da sua vida é eterno e universal. O martírio de Thomas Becket deu origem a uma das maiores obras da literatura mundial, os famosos Contos da Cantuária, de Geoffrey Chaucer. No Brasil, ele é venerado como um modelo de integridade para todos os leigos e sacerdotes que enfrentam dilemas éticos em sua profissão. Muitas vezes, nós nos calamos diante das injustiças para não perder amizades ou cargos, mas Thomas nos ensina que o único aplauso que realmente importa é o de Deus, que a amizade mais valiosa que podemos ter é com Jesus Cristo e que nenhuma posição social justifica a traição da nossa fé. Mesmo após séculos, o seu exemplo nos desafia. Sua lealdade é comprável ou ela está ancorada na rocha que é Cristo? A pergunta que São Thomas Becket deixa para nós hoje é: em quais áreas da sua vida você está silenciando a sua fé para agradar a reis modernos, como o dinheiro, o prestígio ou o medo de ser cancelado pelas mídias? Se hoje o mundo exigisse que você escolhesse entre o seu conforto e a sua consciência, você teria a coragem de Thomas de ficar firme no seu altar? A transformação dele nos mostra que Deus não chama apenas os perfeitos, mas capacita aqueles que se dispõem a colocar a vontade do Senhor acima da própria vaidade. Reflexão profunda. O sangue de Thomas Becket provou que a liberdade da alma é mais preciosa do que a segurança do corpo. Que o seu sacrifício nos dê a clareza para enxergarmos que a verdadeira paz só vem da obediência a Deus. Oremos com a fé e a coragem de Thomas Becket para enfrentar as ilusões do mundo. Oração a São Thomas Becket. Ó glorioso São Thomas Becket, mártir da justiça e defensor da liberdade da Igreja de Cristo, nós vos pedimos, intercedei por nós, para que tenhamos a firmeza de caráter necessária para nunca trair nossos princípios e a nossa fé diante das pressões do mundo. Alcançai-nos a graça de amar a Deus acima de todas as amizades e privilégios terrenos, colocando sempre a vontade divina em primeiro lugar em nossas decisões. Protegei os pastores da Igreja e todos os cristãos que sofrem perseguição, dando-lhes o mesmo espírito de fortaleza que vos conduziu ao martírio na sua catedral. Pedimos, por fim, que a vossa luz nos ajude a viver com integridade total, para que um dia possamos nos alegrar convosco no reino dos céus, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o exemplo de São Thomas Becket desperte em você a coragem de ser um cristão de verdade, sem máscaras e sem medo de defender a luz. Se este testemunho de fidelidade fortaleceu o seu coração, deixe o seu amém nos comentários e diga qual valor você nunca negociaria com o mundo. Sua oração e seu testemunho fortalecem a comunidade do amor e fé. Juntos, somos a resistência da luz contra as trevas. Compartilhe este vídeo para que a história do mártir da Cantuária inspire mais pessoas a viverem com integridade e amor a Deus
Inscreva-se agora mesmo no canal Todo Dia é Santo e ative o sininho das notificações. Sua presença é fundamental para que essa mensagem de coragem chegue mais longe. Seja um apóstolo digital, conseguindo mais inscritos na nossa comunidade do amor e fé. Talvez alguém que vive de aparências esteja precisando dessa palavra de verdade e esperança. Lembre-se, Deus é o único Rei que nunca nos abandona quando somos fiéis a Ele. Que a sua fé seja a sua maior fortaleza em meio às tempestades da vida. Prepare-se para começar um novo ano com verdade e a certeza de uma vida nova. Fiquemos todos na paz de Cristo e que São Thomas Becket ilumine a sua consciência e o seu caminho. Até o próximo vídeo.